Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? 11º episódio da série sobre o julgamento do Carnaval Carioca. E nesse vídeo eu irei falar do quesito fantasias. As fantasias que são julgadas neste quesito são aquelas apresentadas em alas. As fantasias que são apresentadas nos figurinos das comissões de frente, do casal de mestre-sala e porta-bandeira e também das pessoas que compõem as alegorias e tripés, estas não contam neste quesito, mas sim no seu quesito correspondente, tá bom? Então, só para deixar isso claro desde o início. E vou partir logo aqui para o manual do jogador, o que ele diz que o jurado deve ou não considerar no quesito fantasias. E da mesma forma que os quesitos alegorias, comissão de frente, samba enredo, fantasias também é dividido em dois subquesitos. Aqui no caso, os subquesitos concepção e realização. Cada nota indo de 4,5 até 5. E na parte de concepção, há dois itens que o jurado deve considerar, que são eles: a adequação das fantasias ao enredo e a capacidade de serem criativas, mantendo, claro, o seu significado dentro do tema, dentro do enredo. E vou continuar aqui, agora a parte de realização, que são 3 itens que o jurado deve considerar: a impressão causada pelas formas e pelo entrosamento, utilização da distribuição de materiais e cores, os acabamentos e os cuidados na confecção das fantasias que deverão também possibilitar uma boa evolução dos componentes e, por fim, a uniformidade de detalhes dentro das mesmas alas, grupos ou conjuntos, envolvendo aí calçados, meias, short, biquíni, chapéus e outros comprimentos que existam nos figurinos. E para finalizar, o que o jurado deve penalizar neste quesito? Só tem um item só: a falta significativa de chapéus, calçados e outros complementos de fantasias, quando ficar nítido que a proposta originalmente era com a presença desses elementos das indumentárias. Gente, entenda uma coisa: da mesma forma que alegorias, fantasias não têm o julgamento de serem fantasias bonitas ou feias. Elas se vão basicamente do que uma análise de manual, ou melhor, os jurados se tornam basicamente fiscais de erros, sendo que neste quesito aqui, essa função de fiscal de erro é muito mais presente, muito mais forte do que em alegorias, do que em outros quesitos. Aqui é basicamente isso. Está presente no item, ok. Não está presente no item, desconta ponto. Até tem desconto por questão de baixa beleza estética, mas eu já percebi há alguns anos, e inclusive no de 2023, que o jurado só faz isso para escolas que têm menor peso na bandeira, menor força política na Liesa. E aí vai em outro ponto. Para mim, dos 9 quesitos, este aqui é aquele que os jurados mais se deixam levar pela questão do peso da bandeira das escolas de samba. Acaba que problemas que são presentes nas escolas de maior e menor peso político na Liesa, acabam que nas justificativas eles anotam para as escolas de menor peso político. E nas escolas de maior peso eles acabam deixando passar. Claro, não é uma regra, mas é uma tendência que vira e mexe aparece nesse quesito. Mesmo com as mudanças que eu falei que há no julgamento desde 2018, ainda se faz presente isso de forma forte, a meu ver, no quesito fantasias. Então vamos lá, gente. No pré-carnaval é comum as escolas de samba divulgarem seus protótipos das fantasias.
E aí o pessoal meio que já quer julgar as fantasias logo de cara. Dá para fazer isso? Até dá, tá? Até dá por causa de alguns itens que estão aqui no manual. Mas temos que ir até a página 5 nesse ponto aí. Primeiro, às vezes a gente vê uma fantasia muito bonita, mas ela é muito grande. E aí o que acontece? Aqui mesmo diz, ó, na questão de realização, as fantasias deverão também possibilitar uma boa evolução dos componentes. Esse era um problema que existia nos trabalhos do carnavalesco Alex de Souza, quando ele era da União da Ilha. A União da Ilha fazia desfiles belíssimos, alguns desfiles belíssimos, como por exemplo aquele de Brinquedos de 2014, mas eram fantasias pesadas. O componente não conseguia evoluir com naturalidade ali e tinha que perder pontos. Era uma coisa que as pessoas não se ligavam, as pessoas olhavam apenas a questão estética, mas existia a dificuldade de evolução dos componentes. Inclusive dizem que esse foi o fator que fez o Alex ser dispensado da ilha, porque havia muitas reclamações dos componentes quanto aos pesos das fantasias. Dois itens aqui do manual, eles aparecem com menor frequência nas justificativas de descontos dos jurados, que é a questão da criatividade das ideias, né, da concepção, e também a impressão causada pelas formas, cores e materiais utilizados. Porque eu vejo isso muito pessoal, algo muito do carnavalesco. E como eu falei naquele vídeo de alegorias, os jurados acabam se tornando fiscais de erros. Dificilmente eles tiram pontos das ideias dos carnavalescos, das ideias do pessoal da criação dos figurinos, porque são profissionais da mesma área. Então penso que por respeito às ideias do seu colega de profissão, eles evitam tirar pontos por essa questão tão pessoal. Quanto ao item que fala aqui da concepção e adequação das fantasias ao enredo, é uma das coisas que mais perdem pontos da seguinte forma: a dificuldade de se ler a fantasia, de entender a mensagem da fantasia. Mas eu também vejo isso ser consequência dos enredos que as escolas apresentam, que tem alguns tópicos, subtópicos nos enredos que, olha, vou te contar, é muita imaginação que tem que ter para sacar a ideia que o carnavalesco quer colocar ali. Na série que eu fiz sobre os enredos para o Carnaval de 2024, eu até pontuei alguns pontos que eu acho que serão bem difíceis da gente identificar em fantasias e em alegorias, que realmente não é algo fácil não, tá, gente? E aí sobra justamente para esse quesito aqui, né? Algo que eu acho que vai bem além da questão de fantasias, envolve também a questão de enredo. Bom, acabamentos e cuidados da confecção das fantasias também é um problema muito sério, se perde muitos pontos por causa disso. E assim, novamente, não fica ligado muito na questão estética das fantasias. Às vezes uma escola de samba está passando belíssima, mas as fantasias estão cheias de problemas. E aí o cara que está ali olhando fixamente para elas, com um olhar mais focado, mais detalhado, acaba percebendo esses detalhes que a gente que fica numa visão, né, mais superficial não repara. Por exemplo, Imperatriz 2022 teve um bonito conjunto de fantasias, mas as fantasias da Imperatriz tinham muitos, mas muitos problemas, desde o pré-carnaval, porque os materiais estão se descolando na casa de alguns componentes. Eles estão tendo muitas dificuldades para colar, para costurar, para ajeitar chapéus. E aí, lá no desfile, a gente acha que está tudo maravilhoso e merece 10. Mas no micro não era assim. Foi um desfile bem caótico na questão de fantasias, esse da Imperatriz 2022. E vale para outros desfiles também, tá, gente? Sobre a uniformidade de detalhes, meias, shorts, biquínis. Para quem não sabe, toda essa vestimenta de roupa de baixo, né,
roupas assim que não chamam muita atenção, mas que se fazem presente no desfile, elas têm que estar todas iguais. Sapatos todos iguais, meias todas de mesma cor, tá bom? Não pode haver itens de cores diferentes, de formas diferentes, senão vão perder pontos. É um problema que costuma aparecer nos desfiles? Sim, aparece. Não com muita frequência, mas aparece sim. Especialmente aquelas escolas que são mais enroladas para entregar as fantasias, que deixam para entregar em cima da hora. E só para fechar, gente, na parte de penalização, fala da falta significativa de chapéus, calçados, ou seja, daquelas vestimentas complementares da indumentária. Então, aqui existe uma taxa de tolerância pela Liesa. Pode haver falta de chapéus? Pode, em um número mínimo, que não cause um grande efeito negativo na parte estética do conjunto de fantasias. Pode faltar 1, 2, 3 chapéus, de modo que não cause um impacto negativo quanto à questão estética, a questão do visual. O que não pode haver é o exagero. E aí eu vou aproveitar esse tópico para falar de um assunto de quase 10 anos atrás. Vila Isabel 2014, em que a escola, por problemas financeiros, de organização, política, etc, apresentou algumas aulas sem fantasias ou sem algumas vestimentas complementares, como chapéus. E aí a rapaziada queria que a Vila Isabel fosse penalizada ao extremo, ou seja, tirasse notas assim como 9, 9.1, 9.2. E aí, galera, não dá para ser assim, por dois motivos. Primeiro motivo, foram algumas alas, se não me engano foram 4 ou 5 alas, e o restante das alas tiveram fantasias. Então, elas têm que ser julgadas. Elas que são o maior peso da escola, as alas que se apresentaram com fantasias. Segundo, nós temos aqui 2 subquesitos, concepção e a realização. Então, não fique esperando 9, 9.1, 9.2, porque não vai, a não ser que fosse uma coisa quase na sua integridade, coisa que passou longe daquele desfile da Vila Isabel. Porque eu vejo uma coisa muito irracional, muito impulsiva das pessoas, não é apenas para o carnaval, para tudo, né? Para tudo, especialmente política, que as pessoas querem 8 ou 80, ou querem a nota mínima ou querem a nota máxima. A verdade é essa. Não existe o meio termo, não existe análise cuidadosa. Então, tem que haver a penalidade, mas não dá para levar ao extremo uma coisa que não foi no extremo, porque as pessoas acabam contribuindo para um certo discurso de ódio de forma muito irracional, porque as pessoas acham que um problema desse tipo, ou quando acontece um buraco numa escola de samba, ela tem que perder pontos em samba enredo, em harmonia, em evolução, em tudo. Não para nem para pensar que é uma questão de quesito, ou 1 ou 2 quesitos. Acha que tem que ser uma coisa, uma penalidade generalizada. E isso me irrita. E o pior é quando vem de sambista, de gente que fala de carnaval o ano inteiro. Isso que me revolta. Porque você só alimenta tipo de discursos irracionais, que, como eu já falei, não vale apenas para o carnaval, vale para tudo. E pessoas inteligentes, sabe, instruídas. Houve injustiça nas notas da Vila Isabel? Foram maiores do que a escola merecia? Concordo, de fato. Por quê? Porque, como já falei aqui, esse quesito ele é o mais problemático de todos da Liesa. É onde os jurados realmente pesam a questão do peso da bandeira. Agora, não dá para ir para o lado extremo, tá, gente? Vamos usar mais o lado racional para analisar as coisas, tá certo?
Agora eu vou falar sobre de que forma os jurados vêm julgando este quesito, tomando como base as justificativas do Carnaval de 2023. O que mais tirou ponto das escolas de samba nesse quesito foram os problemas com as fantasias e os problemas em acabamento, que no total aqui deram cerca de 11 anotações dos jurados. E aí os problemas vão desde um chapéu que está caindo, esfredor que está soltando, elementos que vão se soltando durante o desfile, etc, etc e etc. Problemas de forma geral. Depois, o que mais tirou ponto das escolas foi a questão da difícil leitura das fantasias. Aquelas fantasias em que o jurado vê no roteiro o que elas significam, mas mesmo assim não faz sentido com os elementos utilizados. Algo bem comum, tá, gente? Foram anotadas aqui cerca de 7 anotações sobre este item. Além disso, as escolas perderam muito pontos por fantasias de alas diferentes, mas com estética bem parecida, que foi um problema muito sério nesse desfile da Mocidade de 2023. Não só nesse desfile, mas também no da Beija-Flor, especialmente porque os dois últimos setores da Beija-Flor, o setor 4 e 5, tinham propostas bem parecidas. E é aquilo, você tem que saber usar a criatividade para poder pegar algo bem próximo ao que você acabou de falar de uma forma bem diferente, de uma forma estética bem diferente. Coisas que eu já apontei que podem acontecer no desfile de 2024 em alguns enredos, tá? Quem não viu a série lá sobre os enredos, se liga lá que eu aponto essas possibilidades que podem acontecer de novo. Outra coisa que tirou bastante ponto das escolas, achei curioso isso daqui. Baianas com saias curtas. Os jurados anotaram 4 vezes, em 4 escolas diferentes, inclusive a campeã Imperatriz Leopoldinense. Não sei se eu tiraria pontos disso, mas eu vejo que os jurados de fantasias, igualmente os jurados de mestre-sala e porta-bandeira, gostam do tradicionalismo quanto à questão de vestimentas para aqueles segmentos mais clássicos, mais tradicionais. No caso, baianas e também o casal de mestre-sala e porta-bandeira. Também foram anotadas aqui questões de descontos para fantasias fluídas. Isso aqui foi especialmente para a Grande Rio, que de fato as fantasias eram belíssimas, mas tinham muitas informações, igualmente as alegorias. Alas com legendas, eu acho isso aqui meio polêmico. Eu sei que tem sambistas que acham que alas com legendas devem perder pontos, mas novamente eu acho que tem que prevalecer a questão do bom senso. Há situações que as legendas são bem-vindas, como por exemplo, no desfile da Portela do ano passado, melhor, desse ano de 2023, eu achei interessante aquelas legendas que abriam um setor, porque elas favoreciam o entendimento para o público de modo geral como era o desenvolvimento do enredo da escola, e não era exatamente nas fantasias das alas, mas sim na abertura de um setor. Eu achei isso bem interessante. A questão toda é que, para os jurados, se a legenda, você automaticamente está dizendo que a tua fantasia não tem uma mensagem clara, não tem uma leitura clara. O que é a lógica nesse argumento, a lógica nessa justificativa do jurado. Porém, eu confesso que não curto essas regras que alguns tentam impor, porque há sempre as exceções. Há casos que as legendas são bem-vindas, há casos que as legendas elas acabam ficando muito bem naquela fantasia, seja visualmente ou até mesmo por uma questão complementar da mensagem. E aí, quando se põe esse tipo de regra, para mim favorece a possibilidade de engessar a criatividade do carnavalesco. E aí, gente, eu sou totalmente contra isso. Bom, também houve descontos para falta de criatividade e baixa qualidade estética. Como eu falei, é difícil o jurado tirar pontos disso, mas de vez em quando aparece. E apareceu justamente as escolas
com menor peso na bandeira, como por exemplo, Paraíso do Tuiuti. E é isso, tá, gente? As principais justificativas dos jurados, tem outras aqui, mas não vou levar em consideração, tá bom? E coloca aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você acha desse quesito fantasias, e se liga no último vídeo da série, que será sobre o quesito enredo. Valeu!